paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Quero deixar uma passagem breve hoje aqui nos vossos corações. Esther 2:5. Amém. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados em Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Radassa, isto é, Esther, a filha do seu tio, pois ele não tinha nem pai nem mãe. Pois ela não tinha nem pai nem mãe. E a criada era formosa e bela, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim sucedeu quando o mandato do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Esther também foi trazida à casa do rei, a custódia de Hegai, o guarda das mulheres, e a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, como as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado que ela não deveria apresentá-los, e Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para saber como Esther estava e o que lhe sucederia. Essa passagem é uma passagem muito linda, irmãos. É sobre uma moça órfã de pai e de mãe e um plano arquitetado pelo próprio Deus para salvar uma nação. O que Deus faz quando Ele quer mudar a história, minha e sua. O que Deus faz quando Ele quer transformar nossas vidas, né? O poder de Deus não tem limite, por amor a mim e a você. E essa moça vai morar com Mardoqueu, já um plano do Senhor, para poder trabalhar no futuro e salvar a nação todinha de Israel, por causa disso. E acontece que o rei manda chamar Vasti, sua esposa, e ela se recusa. Então o rei teve que tomar a decisão de mandar embora, por isso não podia acontecer, ele era o rei, ela tinha que ir quando ele chamasse. E, por permissão de Deus, manter-se um plano de achar uma moça formosa para poder vir e casar. Tomar o lugar de Vasti, né? E com o plano do céu para salvar, já vendo tudo que poderia acontecer, o Senhor permitiu Esther ir, uma moça temente ao Senhor, segundo ali os princípios, né? Moça formosa, muito bonita. E ela foi instruída por Mardoqueu que não contasse, né? De onde ela tinha vindo, nem sua origem, nem nada. E ela foi. E ele ali preocupado, sempre lá no palácio, ver como ela estava, ver, né? Que teria ali para ela, como ela estava, né? Como está acontecendo com ela. E nós sabemos da história que houve no meio dessa história um homem chamado Naamã que queria, né, ter um lugar de destaque na história. E ele fala, né, pro rei, para que o rei dê ordem, né? Toda vez que ele passasse, o povo tinha que se curvar, né, tomando ali o anel do rei. Porém, Naamã, ele tinha um único Deus, que era o Senhor dos Exércitos, né? E ele não aceitou se curvar. Que coisa gloriosa quando a gente não aceita se curvar diante das situações, diante dos problemas, diante das lutas. A gente não aceita, né, se curvar. Não é Mardoqueu, eu digo Mardoqueu.
né? Tem a batalha, tem o problema, a gente não aceita se curvar, não aceita olhar para trás, segue, mesmo quando todas as dificuldades, aleluia, diz que é pra gente se curvar, diz que a gente parar, mesmo quando tudo que a gente olha diz que, que não é pra gente, que o nosso Deus não tá fazendo nada, que não é bem assim, mesmo que tudo, os seus problemas dizem para você parar, você está ali de pé, diante da presença do Senhor, clamando em jejum, em oração, em perseverança, lendo a palavra, estudando a palavra, não desistindo. Isso é maravilhoso. Confiando no Senhor, e o resultado vem. Que nós vimos nessa história bíblica que esse homem foi muito, Mardoqueu foi muito perseguido, foi muito humilhado, foi muito afrontado. Mas a mesma forca que armou para ele foi a mesma forca que o seu inimigo foi enforcado. E trazendo para os dias de hoje, a mesma forca que o diabo armou para você, a mesma armadilha vai ser a armadilha que o teu inimigo vai ser enforcado. Deus vai te dar vitória. Esse problema não vai te destruir, não vai acabar com a tua vida, não vai acabar com a tua família. A nação, ali era para acabar com a nação de Israel. Deus levantou Esté para jejuar por um povo, jejuar. E foi diante do rei. O rei estendeu o cedro de misericórdia, lá abraçoreando, aleluia. E Deus deu vitória para aquela nação. Deus deu vitória. Guerrearam, mas a mão do Senhor foi com ele. Tu pode ir nessa peleja, tu pode guerrear nessa peleja, mas o Senhor vai contigo. Talvez Deus não te livre da peleja, mas Ele vai entrar junto com você nessa peleja. Aleluia, glória a Deus. Nessa madrugada eu sinto a presença do Senhor. Deus pode não livrar você da peleja, mas Ele vai com você, como foi com o povo de Israel. Deus o rei não teve como revidar. Estava o anel real. Tinha que pelejar. Mas o Senhor foi com eles na peleja. A vitória foi do povo de Deus. E a mesma forca que armou para Mardoqueu foi lá, o inimigo Mardoqueu foi enforcado. Ele e toda a família dele. Deus não deixou ninguém, nem a geração do homem, prosseguir. E deu vitória para o servo de Deus. E exaltou. Exaltou. Porque ele disse para o rei: que fará para o homem que o rei quer exaltar? Achando que seria ele. Põe seu anel renal. Põe a veste. Põe tudo que ele queria para achando que era ele. E Deus fez isso para ele se humilhar. Ainda deu uma chancezinha, né? De ver se ele se arrependia, coração duro. Quantas vezes a pessoa, Deus dá chance e o coração ali está endurecido ali. Deus fala, desce, para, calma, e o coração tá duro ali. O Senhor ainda teve misericórdia, Deus teve misericórdia. Deu uma chancezinha para ver se ele se humilhava, mas ele não quis. Continuou com o plano de acabar com o povo de Deus. Ai, minha irmã, com o povo de Deus, com aquele que Deus escolheu, com a tua vida, com a tua família, com o teu lar, ninguém acaba no inferno que destrua. Não tem problema que vença. Quando Deus está no lugar, quando Deus tem promessa na minha e na tua vida, quando Deus quer fazer, não tem que possa impedir. Então confia no Senhor nesta madrugada. Essa na madrugada de 1º de agosto, eu já orei, falei, vou gravar. São 2h34 da manhã, para a glória de Deus. Viu? Junte-se comigo em oração. Vamos se juntar em clamor. Não vamos desistir, não vamos nos prostrar. Não vamos parar, mas vamos continuar. Porque Deus é fiel. Fiel para cumprir suas promessas. Fiel para poder mudar a história, o rumo da nação. O rumo da minha e da tua vida. Deus é fiel para mudar. Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Ele é Pai. Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo de Deus nessa hora. Sinta-se confortado. Confortada, forças renovadas, vestes novas, renovo. Renovo em nome de Jesus, renovo, alabraçurianda, renovo de Deus na tua vida. Que você, se não tinha força mais para orar, que volte a orar em nome de Jesus. Não tinha força para jejuar, que volte a jejuar em nome de Jesus. Se não tinha mais força para sonhar, que volte a sonhar em nome de Jesus Cristo. Que os planos do Senhor possam ser retomados na sua vida. Que Deus possa tomar a direção da sua vida, da sua mente, te trazer luz, direção, posicionamento. Aleluia, que você possa ser uma atalaia de Deus. E através de você mudar todo o curso da história, todo o rumo da história, toda a direção. Através do que Deus colocar na sua vida, nas suas mãos, no seu coração.
que eu possa ser guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica nessa saudação, humilde saudação, falo do meu coração, né? Mas humilde, mas possa tocar sua alma em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus nessa madrugada, Deus abençoe. Para não ficar em minhas palavras, vou deixar uma oração. Senhor Deus, para quem ouvir, que o Teu Espírito Santo possa tocar, possa direcionar, possa libertar, transformar, abençoar. Meu Deus, que essas vidas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito Santo. E o Senhor trabalhar, sentir renovado, sentir vestes novas, que todo mal venha sair em nome de Jesus. E possa entrar o Espírito Santo, a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo, a graça de Cristo, em nome de Jesus, nessa vida, nesse coração. Trazer luz, clareza, direção, novo posicionamento, direcionamento. Em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.